Oi, oi, gente! Eu sou a Luz Gurskov e estou aqui para mais um devocional. Chegamos ao fim da nossa semana, hoje, sexta-feira, e eu quero agradecer você que ficou até aqui, que esteve com a gente desde segunda-feira. E hoje eu creio que nós vamos encerrar com chave de ouro, no nome de Jesus. Eu quero te lembrar para você já deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal para que o algoritmo entenda que o nosso perfil é relevante e também entregue essa mensagem a outras pessoas. Posso contar com você? E vamos lá, gente, que aqui é a vida real, é sem corte, é isso aqui mesmo. Bora! E nós estamos na Semana do Propósito, né? Esse é o tema da nossa série. E hoje nós vamos abordar algo bem legal, que é o propósito. Ele é sobre servir e não sobre aparecer. E quando a gente se coloca nessa disposição de cumprir o propósito realmente, a gente entende que a maior pessoa que entendeu essa parte de cumprir um propósito e de se anular completamente foi o nosso Senhor Jesus, que se entregou por nós. Se teve alguém que cumpriu o propósito, gente, com tamanha excelência, foi Jesus. Glória a Deus por isso. E a nossa leitura, ela tá em Mateus, no capítulo 20, o versículo 28, que diz assim: Assim, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, esse versículo aqui ele é muito conhecido. E o que ele está dizendo? Que a liberdade em Deus não é sobre a gente fazer o que a gente quer fazer. Não! Mas é sobre viver para servir. O seu propósito, ele tá ligado àquilo que Deus pediu para você fazer servindo pessoas. Vou dar um exemplo aqui, né, dos nossos midianitas. Existe toda uma equipe, né, por trás preparando tudo. E o que essa pessoa entendeu, gente? Entendeu que esse é o talento que Deus deu a ela, esse é o propósito de vida dela, ela quer servir ao reino, ela quer servir pessoas. E ela faz o quê? Ela grava, ela edita, ela tem luz, ela tem equipamento e tal. Então é isso. Você entender que o seu propósito serve pessoas vai mudar uma chave na sua cabeça. Porque você não vai fazer com que aquilo que Deus te deu, o talento que Ele te entregou, seja somente para si, mas para o outro. Mais um exemplo. Eu entendo qual é o propósito de Deus para minha vida, que é, sei lá, eu tenho uma boa comunicação, eu gosto de falar e tal, falo demais até. Então eu vou usar isso que Deus me deu, que faz parte da minha identidade, para quem, gente? Pro reino. Porque se eu sentar em qualquer mesa, eu falo. Eu costumo dizer que existem pessoas que têm um temperinho a mais que se chama gambiarra linguística. Você coloca a gente em qualquer mesa, gente, e o negócio flui de uma forma assim. A gente fala sobre política, a gente fala sobre pão, a gente fala sobre azeite, a gente fala sobre a palavra de Deus, a gente fala sobre tudo. Você põe a gente em qualquer mesa que a gente fala. Então, se eu sei falar, né? E se eu gosto de falar, por que não fazer isso para Deus? Gente, isso é propósito. É você entendendo que você foi criado para algo, que o que você carrega é uma arma nas mãos de Deus e por isso você faz. Você consegue entender? Você consegue entender. Jesus era uma arma na mão de Deus, gente, para salvar a humanidade. E ele entendeu e ele veio para essa terra já sabendo e queimando no coração dele. Eu vou fazer com que a minha vida seja completamente dedicada, que a minha vida seja gastada com um verdadeiro propósito, que é servir pessoas em nome de Jesus aonde você estiver. Jesus já veio com esse entendimento. E que isso fique claro para você hoje, para a gente encerrar essa semana entendendo isso, que o propósito ele não vai girar em torno de você não, querido. Não é porque você edita um vídeo bem, não é porque você fala bem, não é porque você administra bem. Você sabe fazer tudo isso? E o que isso que Deus te deu revelou o propósito para você? O que você tem feito para que isso alcance pessoas? Para que pessoas sejam edificadas através disso? E ainda que você não saiba falar, ainda que você não saiba editar um vídeo e fazer essas coisas que eu estou dizendo aqui, você sabe abraçar? Você sabe sorrir? Então pronto.
já tem um propósito bem claro e determinado aí. O seu abraço cura pessoas, o seu sorriso cura pessoas, isso faz parte do propósito de Deus para sua vida. Mas quando você entende, até teu sorriso muda. Quando você entende que o seu sorriso é para alcançar alguém, você sorri bem. Eu tenho certeza que lá na tua igreja tem uma plaquinha, eu tenho certeza que lá na tua igreja tem aquele irmão de cara fechada. E sabe o que vai quebrar essas pessoas? É o sorriso. É o seu sorriso lá no seu trabalho, naquele seu chefe carrancudo. É o seu sorriso de acordo com as pessoas da tua casa. Então entenda. Quando você entende o propósito, lembrando lá de segunda-feira, você entendeu quem te criou. Até o seu sorriso muda de sentido. Você até sorri até a entonação do sorriso muda, da voz muda, da feição. É sobre isso, gente. É sobre isso que Jesus ministrou aqui nessa terra. Né? Não é sobre a gente fazer o que a gente quer, mas é sobre a gente fazer entendendo que é pra gente servir. Eu quero atrelar isso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, que diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vocês têm uma ferramenta preciosa aí. Se somos livres para usar tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus depositou sobre nós, para amar pessoas, para amar o outro. Seja com o mínimo de coisa que você sabe fazer. Se o seu papel o dia inteiro é assinar papéis, você vai passar o dia inteiro assinando papéis, entendendo o propósito, que aquela assinatura está sendo ali escrita por você com o propósito de Deus. E você vai fazê-la com excelência. Porque quando é para Deus, a gente faz com excelência. E eu quero atrelar também Filipenses 2, no capítulo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A gente não pode ser egoísta a ponto de achar que o propósito de Deus é me dar muito dinheiro e gastar o meu dinheiro viajando, né? E comprando coisas pra mim, e vivendo, tanana pra mim, nanana pra mim, nanana pra mim. Para com isso. Isso não é propósito de Deus, não. O propósito de Deus é isso aqui. O propósito de Deus é você estando, podendo estar lá em cima, mas se colocar lá embaixo. Foi isso que Jesus fez por nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se posicionou e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente tem a nossa cabeça, a nossa mentalidade tão limitada e tão pequena, que a gente sempre coloca o nosso interesse em favor do outro. Mas isso não é propósito. Propósito é você entender que o outro, a necessidade do outro, o bem-estar do outro, ele tá nas suas mãos. E isso é propósito. E você vai exercer ele. Lembra do devocional de ontem sobre Esther? Ela tinha a opção de focar nela. De ficar, bem tranquila, mas não. Ela quis se entregar. Jesus veio para isso, gente. Jesus veio para se entregar por nós que nem merecíamos. Nós aqui, com tantos delitos e pecados, mas ele decidiu se entregar. O propósito vai exigir de você a decisão de servir. A decisão de servir no dia mal não é servir quando você tá bom, não. É servir quando você tá mal mesmo. É servir quando você tá triste, é servir quando você tá chateado, é dar aquela palavra quando você não quer falar nada. É você orar pelo problema do outro e você tá passando pelo mesmo problema. Propósito. É você tirar de você e dar pro outro. Tem um ditado que diz: é muito mais feliz aquele que decide passar frio em dar a sua blusa pro outro do que aquele que prefere ele ficar se esquentando. É muito mais lindo. E você se sente satisfeito por isso. Por você negar a si mesmo. Que abençoar o outro através do propósito que Deus te chamou. Então eu espero que esse propósito ele seja muito bem estabelecido no seu coração. Que você tenha entendido no decorrer dessa semana que você foi criado por um propósito.
Você foi chamado para um propósito. O processo que você está passando é para você viver bem o seu propósito lá na frente. Você precisa se posicionar para viver o propósito. E agora que você entendeu o que é propósito, você vai servir ao rei com o seu propósito. Você vai servir as pessoas com o seu talento. Você vai servir as pessoas com aquilo que Deus te entregou. Em nome de Jesus. E a nossa oração hoje é para que o Senhor nos use, para que a gente seja um instrumento realmente nas mãos de Deus, né? Para que o Senhor tire de nós toda vaidade. Porque sabe por que você não serve? Porque você é vaidoso. Você não serve porque você quer estar sempre assim no seu lugar de bem-estar. Eu já ouvi, gente, olha só. Eu já ouvi. Ah, então, mas eu não sirvo porque eu gosto de chegar, de sentar, né, e de ficar só lá, esperando, eu gosto de ficar no banco. Mas pelo amor de Deus, não, vai cumprir teu chamado. Vai cumprir o propósito de Deus para sua vida. Usa os seus talentos para o reino, usa os seus talentos para expandir a palavra de Deus. Usa aquilo que o Senhor te entregou para ser um instrumento da sua casa. Ainda que ninguém te veja, Deus te vê e é Ele que vai te recompensar. Você não cumpre o teu propósito só para agradar o outro, você cumpre o seu propósito para agradar a Deus. Porque você entende quem você é em Deus e por isso que você vive Ele. Por isso que você vive o seu propósito. Amém? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Propósito não é palco, propósito é entrega. E deixa eu te falar algo para você meditar. Você tem vivido para servir ou para ser servido? Pense nisso. Pense nisso. Se você quer ser como Jesus, você vai mudar a sua rota aí, ó. Se você quer ser como Jesus, você vai começar a servir. Essa é uma das primeiras características. Servir. Servir sempre, gente. Servir sempre. Servir, servir e servir. Essa é a nossa vida. É abster do nosso tempo, é abster das coisas que a gente gosta, é abster-se de nós mesmos para servir pessoas. Isso é o propósito de Deus. E eu quero orar por isso agora. Vamos agradecer a Deus pela nossa semana. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos sustentou até aqui. E agora, entendendo isso, você nunca mais vai levantar da tua cama sem saber o motivo. Nunca mais. Agora se sabe. Que você sabe que você foi criado, chamado, e você vai estabelecer isso nessa terra. Em nome de Jesus. E você vai servir. Você vai levantar da cama querendo servir. Você vai servir seu filho, você vai servir seu marido, você vai servir tua esposa, você vai servir seu amigo, você vai servir o seu líder, você vai servir a sua igreja local, você vai servir as pessoas do teu trabalho, você vai aprender a servir. Porque o maior de todos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Guarda isso no seu coração. Em nome de Jesus, isso fique cravado em você. Vamos orar? Pai, neste momento agora, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela nossa semana. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses dias que o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai, porque entendeu que é propósito, Jesus. É muito difícil, mas eu sei que o Senhor trouxe esse discernimento para nós e nós vamos viver a plenitude dele. Eu oro agora, Pai, para que seja estabelecido em nosso coração o desejo de servir, Pai. O desejo de amar pessoas. Eu oro, Jesus, para que você nos dê os teus olhos. Senhor, me faça olhar para o outro com olhos de amor, com olhos de entrega, porque é assim que o Senhor nos olha. Eu não quero olhar para o outro, Senhor, e primeiro pensar em mim, não. Eu quero olhar para o outro, eu quero me porque eu entendo, Jesus, que servir é uma das maiores características que você teve nesta terra. Eu oro, Senhor, para que nos dias que vão vir, a gente tenha a ousadia de amar o outro, de servir o outro e de ser, Senhor, realmente um instrumento nas tuas mãos em prol do outro. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor guarde agora o nosso final de semana, para que o Senhor continue nos abençoando, abrindo portas e trazendo, Senhor, essa clareza e esse entendimento ao nosso coração de quem Tu és, trazendo entendimento da nossa identidade, do nosso processo, do nosso chamado, do nosso servir. Em nome de Jesus, fomos criados por um propósito, fomos chamados por um propósito e queremos viver a plenitude dele, Pai. Assim nós oramos a Ti e pedimos sabedoria, Senhor. Pedimos coragem, pedimos ousadia e pedimos para que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida.
nós te entregamos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente, por essa semana, por este tempo aqui juntos. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta ele. Se esse vídeo falou com você, eu peço para que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que pessoas ouçam essa palavra e entendam o motivo do servir. Primeiro, se parecer com ele. Segundo, cumprimento de propósito é servir. Amém? Que Deus te abençoe e até semana que vem.